Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de HTML5 CSS3 responsivo. E nessa aula nós vamos aí conhecer e desenvolver um sistema de grid, ok? É uma aula aí muito importante, eu espero que vocês façam ela mais de uma vez, decorem. É um passo aí muito importante para quem quer desenvolver sites com facilidade, sites responsivos, que sistema de grid aí até hoje ele é dificilmente dominado pela maioria dos programadores, o que a maioria usa sistemas prontos, mas no entanto quem domina essa técnica acaba desenvolvendo sites muito mais rápido e muito mais eficiente do que os outros. Então vamos lá, o que vem a ser aí um sistema de grid? Eu estou aqui no nosso site projeto final, eu vou descer aqui e perceba que nós temos aqui as nossas caixas onde contém alguns animais para adoção, ou seja, essas caixas aqui são grids, ou seja, um sistema de grid ele permite aí que a estrutura seja organizada aí e empilhada na vertical ou na horizontal, ou seja, essas caixas aqui que estão lá mais caixas abaixo, então isso aí vem a ser um sistema de grid. Aqui nós temos aí 4 caixas, descendo mais abaixo aqui nós temos mais 4 caixas, descendo mais abaixo nós temos 2 caixas, ok? No entanto, possui aí uma combinação, poderia ter aqui 3 caixas, ou 6, ou 12, enfim, nós vamos criar um sistema de grid completo, ou seja, com 12 caixas, ok? Da maneira mais simples e mais fácil possível. No entanto, eu vou repetir mais uma vez, é uma aula muito importante para você que quer desenvolver sites responsivos e com facilidade. Então vamos lá, eu vou fechar aqui o site do nosso projeto final. Estou aqui com o nosso Notepad mais aberto. Eu vou descer aqui abaixo. E nós vamos primeiramente aplicar nossas classes aqui no nossos artículos. Mas antes eu vou vir aqui no nosso estilo, no CSS. Vou descer aqui abaixo. Você sabe, você pode criar aí sua classe onde você desejar. Eu vou criar aqui abaixo de conteúdo. Vou dar aqui um Enter e vou escrever caixa ou caixas. Escrever caixa, segurar a tecla Ctrl e apertar a tecla K para criar no comentário, como nós já fizemos aí várias vezes. E vou definir aqui a nossa classe caixa. E para acompanhar a classe caixa, eu vou definir aqui logo abaixo já uma segunda classe chamada caixa 3. Depois nós vamos criar aí as outras classes de caixa. Caixa 1, caixa 2, 4 e por aí vai. Bom, na nossa classe aqui, caixa, eu vou definir aqui, primeira propriedade é o float. O float aí eu posso flutuar, o float já vem de flutuar. Eu posso flutuar aí nossos elementos à esquerda, left, none para nenhum e right para a direita, ok? Nós vamos aqui flutuar nossas caixas sempre à esquerda. Vou definir aí uma largura de 100%. E por último eu vou definir aqui uma margem de 0,5%. Essas aqui são medidas exatas. Para você mudar um valor aqui e valores dentro da caixa depois, é preciso aí fazer cálculos matemáticos. Nós vamos aprender a fazer alguns. Por isso preste bastante atenção conforme nós vamos desenvolvendo nosso sistema aí de grid, ou seja, nosso sistema de caixas. E na nossa caixa 3 aqui eu tenho que pensar da seguinte forma. Veja que eu coloquei aqui caixa 3, me referindo que, como nós estamos criando aqui um sistema de 12, ou seja, vai ter, que pode conter aí 12 caixas, 3 vezes 4 dá 12. Então o conceito é esse. Por exemplo, eu vou criar mais uma classe, por exemplo, aqui, caixa 6. E nelas eu vou definir aqui valores, por exemplo, dentro da caixa 3 aqui eu vou colocar uma largura de 24%. E na nossa caixa 6 aqui eu vou colocar uma largura de 49%. E agora você preste bastante atenção. Na nossa caixa 3, eu tenho aqui um width de 24%.
somado os meus 24% com 0,5 de cada um das margens que tem, então 24 mais 1, ou seja, a margem de cada lado, 0,5 vezes 2 dá 1, mais 24 dá 5, ou seja, eu tenho 25%. Então, em um espaço de 100%, ou seja, eu consigo colocar 4 caixas. Por isso a referência aqui, caixa 3, ou seja, eu consigo colocar 4 caixas com largura de 24%. 12, ou seja, 2 caixas de 49% aqui na largura mais 1%, soma 50%, ou seja, 2 caixas de 50% ocupam o espaço de 100%. Então vamos ver isso aqui na prática. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Venho aqui no nosso index. E aqui no nosso artigo, eu vou chamar primeiramente, aqui eu devo chamar a nossa classe caixa, que ela dá suporte a outra. E eu devo chamar também a classe caixa 3, ok? Ou 6, enfim, ou as demais, como nós vamos fazer. Então eu já vou selecionar as duas aqui, ok? Ctrl C para copiar, venho aqui nas demais, Ctrl V, se atente aí aos espaços, Ctrl V e Ctrl V. Perceba que nossos 4 artigos eu chamei as duas classes que acabamos de criar, a classe caixa e a classe caixa 3. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui em executar e vou abrir aqui o nosso site no nosso Internet Explorer. Vou aqui aumentar a tela e vou abaixar. E perceba que foi aí criado o nosso sistema de grids. Com essas medidas é bem simples de trabalhar. E perceba aí, como eu havia já explicado, o sistema de grid está empilhando aí as estruturas. Ela pode empilhar as estruturas das nossas caixas tanto na vertical quanto na horizontal. E eu vou voltar aqui no nosso Notepad e vou simplesmente, só para exemplificar, perceba que eu selecionei aqui mais um artigo, vou dar um Ctrl C e abaixo vou dar aqui um Ctrl V, ok? E vou dar aqui um Ctrl V mais algumas vezes, não há necessidade de fazer isso, é somente para exemplificar. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou voltar aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba que foi empilhado uma caixa abaixo da outra. Nós conseguimos empilhar através do nosso sistema de grid, tanto na horizontal como na vertical. Tá aí a importância de se trabalhar com grids. Então voltando aqui, vou diminuir aqui, vou dar um Ctrl Z para voltar um artigo, vou dar um Ctrl S e voltar aqui nosso site e vou atualizar. E perceba aí que foi retirada uma caixa aqui. Ou seja, como nós estamos flutuando aí os nossos elementos sempre à esquerda, cada um que nós estamos tirando vai diminuindo um, ou seja, ele vai ficando menor aí a nossa estrutura. Voltando aqui, perceba que nós criamos aqui no nosso estilo a classe caixa 6, que tem a medida de 50%. Então eu vou vir aqui no nosso arquivo index e vou colocar aqui no nosso primeiro artigo, em vez de caixa 3, caixa 6. Vou dar um Ctrl S para salvar, vou aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba que nós temos aqui à esquerda uma caixa que ocupa aí 50% e mais duas caixas à nossa direita que ocupa cada uma delas 25% a cada. Então, ou seja, a soma de todas dá 100%. Essas caixas abaixo aqui, elas estão aí à direita, pois veja que elas estão aqui com alturas diferentes. Para uma estrutura mais organizada, caso você não tenha aí condições de pôr os textos do mesmo tamanho e queira que ela fique organizada, você pode opcionalmente, deixa eu voltar aqui, vir aqui no nosso estilo.css e definir uma largura mínima para todos. Então você pode vir aqui abaixo do margem e definir, por exemplo, um min rede, ou seja, uma largura mínima, por exemplo, de 400 px. Ctrl S para salvar, volto aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba que todas as caixas agora têm a mesma altura, ok? E assim elas se organizam caso você queira, ok? Caso você não tenha conteúdos que tenham aí a mesma quantidade de texto, para que não distorçam uma da outra, ok? Voltando aqui, como eu normalmente uso os mesmos tamanhos de texto e as mesmas altura padrão, eu não utilizo esse mini meio, ou seja, isso aqui é uma opção
você pode usar ou não. Era só para a gente dar um exemplo, que você não tenha dificuldade caso precise com alturas. Voltando aqui, então perceba como é simples. Voltando aqui no nosso site, voltando aqui, vou atualizar, voltando à estrutura normal. Então perceba o quanto é simples aí trabalhar com grids. Vou voltar aqui no nosso index e na nossa segunda caixa aqui eu vou dar aí, vou chamar novamente a caixa 6. Vem aqui no site e vou atualizar. Perceba que temos aí duas caixas que somam 100%, assim como as 4 caixas abaixo que somam 100%. Então o conceito de grid é esse. Você deve criar fórmulas para somar aí as caixas. Outra forma bem simples aqui que nós podemos fazer também, vou voltar aqui no nosso estilo. Vamos criar aqui, por exemplo, eu vou selecionar aqui, dar no Ctrl C, e Ctrl V aqui abaixo, e vou colocar aqui mais uma classe chamada caixa 9. E essa caixa 9 terá aí uma largura de 74%. E vou dar aqui um Ctrl S. Perceba que 74 mais 1, como eu já havia falado, mais um margem, seja 0,5 de cada lado, soma 75%. Então eu posso colocar uma caixa 9 e uma caixa 3 na mesma linha. Ok? Vamos fazer o teste. Então eu venho aqui no nosso index. E na primeira aqui, elemento, onde tenho caixa 6, eu vou chamar a caixa 9 e abaixo eu vou chamar a caixa 3. Ctrl S para salvar. Como eu já falei, 9 mais 3, 12. Venho aqui no site e vou atualizar. E perceba que temos aí uma caixa ocupando 75%. E temos aqui ao lado uma caixa que ocupa 25%. Como não temos a altura mínima, perceba que a caixa inferior ficou aqui também. Ok? Veja como você modifica aí o layout facilmente, rapidamente, dominando e trabalhando aí com grids. Algumas das medidas padrões aqui são fixas, como por exemplo aqui a caixa 12, eu vou criar aqui a nossa caixa 12. Caso tenha necessidade de utilizar, então a nossa caixa 12 terá largura de 99%. Aqui 99 mais 1, 100. Então essas aqui são as medidas, caixas com medidas fixas. Ok? Ctrl S para salvar. No entanto, para caixas menores ou outros tamanhos, é preciso fazer aí uma fórmula matemática para você descobrir qual é o tamanho delas. Bom, digamos que eu queira aqui criar a nossa caixa 1. Preste bastante atenção no que nós vamos fazer agora. Okay? Então eu vou colocar aqui caixa 1. E a nossa caixa 1, vou definir aqui um widget. Ela terá uma medida aí que terá mais números. Então, para calcular a nossa caixa 1, eu vou precisar aqui abrir a nossa calculadora. A gente tem calculadora na busca aqui. E com a nossa calculadora aberta, clicar em exibir, formato padrão aqui. Com a nossa calculadora aberta, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso pegar nosso 100%, que é a largura total, dividi-la por 12, que é aí a quantidade de colunas que nós temos, okay? Então 12, e multiplicar vezes a quantidade de coluna que nós queremos, neste caso 1. Então 1 e igual. E perceba que foi criado aí um número 8,3333 aí, uma pancada de números 3 aí. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, okay, e vou copiar. E para converter este número aqui em valores válidos, ok, que a gente possa utilizar aqui na nossa soma, é um cálculo matemático aí meio complexo, ok? Não se assuste com ele. Sabendo aí a fórmula, a gente consegue trabalhar, mas você tem que prestar bastante atenção no que nós estamos fazendo, ok? Então eu vou vir aqui na nossa medida, vou dar aqui um colar e perceba aí a quantidade de números 3 criados. Nós não podemos aí colocar vírgula, ok? No nosso CSS, então coloque aí um ponto no lugar da vírgula
E você deve contar aqui apenas 5 casas, ok? Após o ponto. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? O restante você pode apagar. Tá certo? Com esse valor aqui eu consigo criar aí 12 caixas com essa largura. No entanto, perceba que eu dividi ele por 12 e não levei em consideração o meu margem. Preste bastante atenção. O meu margem ele tem 1% somado. E se eu colocar esse valor aqui, não vai caber certinho 12 caixas na nossa horizontal. Então eu preciso diminuir aqui, em vez de 8, eu tenho que colocar 7, ok? Então, somado mais o nosso margem, vai dar 100%. Vamos fazer um teste, vou dar um Ctrl S para salvar. Venho aqui no nosso site. E onde tem aqui, eu vou colocar aqui tudo caixa 1. Caixa 1, caixa 1, caixa 1. Vou dar 2 cliques, Ctrl C. Vou dando 2 cliques, Ctrl V para andar mais rápido. Ok? Ctrl V aqui, Ctrl V aqui, Ctrl V aqui. Ctrl S para salvar. Vou aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba que nada acontece. Vamos voltar aqui e ver o que aconteceu. Vamos voltar aqui no nosso estilo. E perceba que nós colocamos ali nosso widget, mas esquecemos de colocar ao final da nossa medida claramente o nosso porcentagem. Ok? Se você percebeu isso, você já está ficando esperto. Se não, basta colocar porcentagem agora. Ctrl S para salvar. Vou aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba que foi criado aí as nossas caixas. Ok? Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perceba que, claro, né, os textos, você dificilmente vai usar 12 caixas na horizontal, a não ser que você tenha aí conteúdos ou imagens, ou queira criar uma galeria de imagens, enfim, conteúdos bem pequenos, que se enquadrem neste tamanho de caixa. Então, voltando aqui no nosso arquivo index, eu vou selecionar aqui nossos artigos, Ctrl C, e vou dar aqui mais alguns Ctrl V. Temos 7, então mais uma vez 8, 9, 10, 11, 12, vou dar mais uma, 13. Okay? Perceba que eu criei 13 artigos. Não vou dar um Ctrl S para salvar. Vem aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba aí então que foi criado em ordem e foi empilhado em ordens corretamente 12 caixas. Ok? Voltando aqui ao nosso estilo. Então é desta forma aí. Perceba que ele foi feito de uma forma diferente. Okay? Então vamos aí ao nosso segundo cálculo. Vamos aí criar a nossa caixa 2. Então, ponto, caixa 2. E vamos abrir aqui a nossa calculadora. Vamos zerá-la. E vamos aí fazer o nosso cálculo. 100% de largura dividido por 12, ok? Que é a nossa quantidade máxima de caixas do nosso grid, vezes a quantidade de caixa que nós queremos que cabe dentro do nosso grid. Então, vezes 2, igual, e perceba aí o nosso número. Vou dar aqui, copiar, como nós fizemos antes, e venho aqui, escrever aqui o nosso widget, e Ctrl V para colar. Vamos aqui claramente apagar o ponto. E perceba que este é um número gigante conforme o outro. No entanto, nós não podemos aqui apagar como nós fizemos anteriormente, pois todos os números 3 eram igual. No caso de um número diferente no final, ele deve ser mantido. Mas a quantidade aqui não pode passar de 5 números, ok? Então eu vou deixar apenas 4, 6, vou selecionar aqui o restante e vou apagar. Okay? Então perceba que eu tenho 5 casas aqui. E vou aqui colocar um porcentagem no final, que nós não podemos esquecer. Então se atente, nós não podemos apagar o nosso último número, ok? E aqui, claro, nós temos que diminuir o nosso 1%. Então aqui vai dar 15. Okay? Vou dar aqui no Ctrl S para salvar. E venho aqui, em vez de caixa 1, colocar caixa 2. 2 cliques no texto, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. E vou colando aqui.
Ctrl S para salvar. Vem aqui no nosso site, vou atualizar. E perceba aí que foi colocado aí 6 caixas. Então, como você já percebeu, você pode fazer várias combinações de caixas aqui. Só para você entender mais uma vez, nós temos aqui 6 caixas de tamanho diferente. Okay? Se eu quiser aqui somar, por exemplo, aqui colocar a caixa no nosso primeiro artigo, que é a caixa 9, Ctrl S para salvar, vem aqui no site e vou atualizar. Perceba que ele é colocado caixa 9 mais uma, e perceba aí o que acontece. A caixa 9 mais a caixa 2 que acabamos de criar não soma 12. Ok? Então toda vez que você fizer isso, não der a soma, ele não vai preencher 100%. Okay? Então vai ficar um light distorcido. Então sempre que você for chamar aí, deixa eu voltar aqui no nosso índice, uma classe e depois a outra, ou seja, aqui deu 9 mais 2, não soma 12. Ok? Então é preciso ter a soma de 12 para que seja um alinhamento perfeito. E preste bastante atenção nisso. Então aqui eu devo colocar, por exemplo, aqui eu posso colocar 9, aqui eu posso colocar 3, e assim eu somo 12. Ou ainda nós podemos colocar aqui 9 mais 2 dá 11 e mais uma caixa aqui com o tamanho 1. Okay? Então esses 3 aqui somam 12. Então Ctrl S para salvar, vem aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba que na horizontal temos aí as 3 caixas que definimos. Uma caixa com largura 9, uma caixa com largura 3, uma caixa com largura 2, ou seja 11, e uma caixa com largura 1, que somam juntas aí 12. Ok? Voltando aqui. Então você já sabe aí fazer todas as combinações, teste bastante combinações. Vou voltar aqui no nosso estilo e vamos terminar as outras caixas. Temos então aí a caixa 1, caixa 2, caixa 3. Vamos criar agora a nossa caixa 4. Caixa 4. Eu vou deixar aqui nosso widget pronto, esperando aí o nosso valor. Então a nossa caixa 4, eu vou abrir a calculadora, vou zerar. Então temos aí 100, largura total do nosso grid, dividido por 12, quantidade máxima que vamos permitir, vezes a quantidade de grid que nós queremos. No caso aqui, então, 4. É igual, e temos este número aqui, 33. Vou aqui copiar, venho aqui no nosso site, na caixa 4, e dou um Ctrl V. E perceba que são todos os 3 igual, então vamos deixar apenas 5 caixas. Vou colocar aí essa medida de porcentagem, retirar aqui a vírgula para ponto, ok, trocar, e o nosso 33 vira 32. E agora vamos criar aí nossa caixa 5, ponto, caixa 5, nosso widget, e vamos fazer o cálculo. Venho aqui, eu novamente abrir nossa calculadora, vou zerá-la, 100 dividido por 12 vezes 5 igual, copiar, venho aqui, Ctrl V para colar. Perceba que já na caixa 5 ele tem o 7 como na caixa 2, então vamos manter apenas 5 casas. No final coloco porcentagem, no lugar da vírgula coloco ponto e diminuo aqui 1. Okay? Então também está pronta aí nossa caixa 5. Temos a caixa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos criar aí a nossa caixa 7. Nosso widget. Abrindo a calculadora novamente. 100 dividido por 12 vezes 7, que é igual a 58. Copiar. Como já fizemos antes. Veja que o procedimento é simples e é exatamente o mesmo. Aqui, ponto, diminuindo 1 aqui. E agora vamos criar a nossa caixa 8.
voltando aqui nossa calculadora, temos aí o nosso 100 dividido por 12 vezes 8. Copiar. Vem aqui. Ctrl V. Você pode até já selecionar aqui, ó, até o ponto. Ctrl C, vim aqui em Ctrl V. Ok? E 66 fica 65. Vamos aqui a nossa caixa 10. E vamos ao cálculo. Zerando novamente. 100 dividido por 12 vezes 10 é igual a copiar. Bom, você já percebeu aí os valores, o que deu? Por exemplo, que deu 83,333. Então, como nós sabemos que tem 5 caixas, então você pode simplesmente aqui, ó, pegar um que tem valor 333, Ctrl C para copiar, vemos aqui no nosso caixa 10, Ctrl V para colar. E mudamos, em vez de 32 que está aqui, nós já vemos que deu 83, okay? Nós então colocamos 8. Então, essa é a medida aí da nossa caixa 10. E a nossa última caixa, caixa 11. Vou zerar aqui. Então, 100 dividido por 12 vezes 11, que é igual a 91. Então, para andar mais rápido, basta você pegar um valor que termine com 7, que de algum desses que nós já fizemos, selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V, e em vez de 65 aqui, o nosso valor é 90, ok? Então, está criado aí o nosso sistema de grid. Como eu falei, faça essa aula mais de uma vez, faça vários testes, ok? Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Vou vir aqui no nosso index, ok? Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar, ok? Para que fique aí apenas as nossas 4 caixas. Vou dar aqui Ctrl S para salvar. Aqui no nosso site, vou atualizar. Perceba que está aí organizado as nossas caixas. E aproveitando, veja como é simples quando a gente trabalha com classes, com criação de classes organizadas, ok? Nós criamos aí a nossa classe sombra, já chamada aí na última aula, e também nós podemos já aqui no final, de sombra ou antes, enfim, onde você achar que se encaixa, chamar aí a classe bordas. Nós não já criamos ela, então nós podemos chamar a nossa classe bordas. Dando Ctrl S para salvar, vem aqui no nosso site e vou atualizar. E perceba aí que a nossa caixa ficou com a bordas, que é como vai ficar no nosso projeto final, caso você deseje, ok? Então vou dar aqui um selecionar, dando Ctrl C para copiar, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl S para salvar. Vem aqui no nosso site e vou atualizar. Perceba aí que foi aplicado sombras, bordas, enfim, nas nossas caixas. Então perceba aí que foi uma aula um pouco extensa. Então, no entanto, como eu falei, é uma aula muito importante, que não esqueça, faça várias medidas, vários testes, pois a gestão de conteúdos bem organizada, ok? Depende aí de uma estrutura bem organizada de grid. Esse sistema que eu te ensinei a fazer agora, você pode usar em diversos sites, em diversas construções de sites, okay? Normalmente todo site profissional bem desenvolvido e fácil de manusear é formado aí utilizando algum sistema de grid, ok? Então espero que vocês tenham gostado, tire bastante proveito e até a próxima aula.